Quando eu chego nos Estados Unidos com 16 para 17 anos, eu, por exemplo, apresento Angela Davis para a Marielle, tipo, em forma de livro. E aí, logo depois, assim, tipo, né, eu levo um livro para ela, eu comprei e tudo. Quando eu finalmente conheço Angela Davis após o assassinato da minha irmã, eu realmente... aquilo para mim foi como assim, passou um filme na minha cabeça, né? De eu ter aprendido a falar de Angela, Martin, Malcolm, Patricia Hill Collins, Audre Lorde, né, Lélia Gonzalez, tudo isso eu fui aprendendo nos Estados Unidos, que as professoras citavam, tanto as brasileiras quanto as americanas. Eu acho que eu nunca falei isso em entrevistas, assim, porque eu acho que nunca perguntaram isso para mim. A minha mãe criou a gente assim, mataram a minha irmã, então essa criação não vai ser em vão. Então agora eu vou ter que ser mais leoa do que eu já era antes. Então eu tenho me transformado na mulher que eu sempre quis ser. E acho que a outra coisa era mesmo para a gente ter espaços e não sermos silenciadas. E olha que ironia do destino, né? Isso desde sempre. E aí a minha vida me traz para cá. E eu lembro que ela falava, olha, Anne, ela me chamava de Anne, né? Para encurtar o Aniele, ela falava, olha, eu não tive a oportunidade de aprender inglês, sabe? Eu não tive a oportunidade de viajar, mas você está tendo. Então, você vai, para quando você voltar, você poder me representar, você poder alcançar seus sonhos e tal. E não imaginava que eu ia estar à frente de uma instituição com o nome da Mari. Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos pela Democracia, um programa da Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Meu nome é Gladys Mitchell Walthour e sou co-coordenadora da rede, além da professora associada de Políticas Públicas e Economia Política da Universidade de Wisconsin-Milwaukee. A rede é uma organização descentralizada, democrática e apartidária que agrega ativistas e acadêmicos que vivem nos Estados Unidos. Nossa organização tem 3 objetivos principais. 1. Educar o público americano sobre o Brasil. 2. Defender avanços progressistas e avanços sociais, econômicos e políticos. 3. Apoiar movimentos sociais, universidades, ativistas e outros que estão em situação vulnerável nesse clima político atual. Olá, eu me chamo Fernanda Barros dos Santos, sou professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Direitos Humanos. O Diálogo pela Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, recebemos um convidado que debate com nossos entrevistadores questões relacionadas à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no canal do YouTube, a rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, você pode assistir outros episódios que incluem entrevistas com Fernando Haddad, Sônia Guajajara, Jean Williams, Douglas Belchior, Jurema Werneck e outros. Nossa convidada de hoje é Aniele Franco, nascida e criada no Rio de Janeiro, na favela da Maré. Aniele é formada em jornalismo e inglês para a Universidade Central da Carolina do Norte, em literatura pela UERJ e é mestre em jornalismo pela Florida A&M University. Mãe, defensora do direito das mulheres, especialmente mulheres negras, palestrante e irmã de Marielle Franco. É diretora executiva do Instituto Marielle Franco, além de atualmente estar escrevendo a biografia de Marielle. Seja bem-vinda, Aniele. Seja Obrigada. muito bem-vinda. Obrigada, Fê. Obrigada, Gladys. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse espaço.
Para iniciar a nossa rodada de perguntas, nós gostaríamos de começar conversando sobre a sua formação enquanto pessoa, sobre quais referências, quais delas moldaram o seu ativismo e personalidade, Daniele Franco? Quais influências, inspirações você e sua irmã tiveram no ambiente familiar em casa? Quais eram os músicos, os livros famosos, programas de TV, que faziam parte do repertório de sua família? Como isso moldou quem você é e quem é a sua irmã, e pelo que você lutava, pelo que ela lutava? Bom, vamos lá, vou tentar ser um pouco sucinta, né? Já que é uma pergunta que trazem assim, várias referências, mas eu acho que a nossa primeira grande referência mesmo foi formada dentro da nossa casa. Assim, eu sempre falo isso, porque nós crescemos com as nossas tias, por parte de mãe, né? Eram tias, eram mulheres muito fortes, firmes, eram mulheres que criaram seus filhos e suas filhas com muito sacrifício, mulheres que se encontravam escondidas na época da ditadura, né, para tentar derrubar o governo de alguma maneira, porque era o que elas acreditavam, e a gente cresce nesse ambiente, assim. Então, eu acho que tanto para mim quanto para a Mari, as primeiras referências foram minha avó materna, minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, que hoje tem 82 anos, minha própria mãe, e muitas das vezes a gente escutava as conversas da minha mãe com as amigas, né? A minha mãe, ela sai de Campina Grande, vai para o Rio de Janeiro para casar com meu pai, e então ela vem para trabalhar, então ela sempre focou muito nos estudos, a gente cresceu lendo muito, estudando muito. Eu vou te confessar, Fê, que eu não tenho assim uma recordação de um livro da minha infância, mas eu lembro no ensino médio, a primeira vez assim que a gente parou para falar de livros, a minha mãe deu 100 Anos de Solidão para a gente, do Gabriel Garcia Marques. Então, nós lemos aquele livro, tanto eu quanto a Mari. E aí, depois disso, começou uma era assim da gente se inteirar muito sobre a questão racial. Ela sempre falava, olha, vocês nasceram faveladas e pretas, então vocês precisam ser as melhores, não basta ser boas, tem que ser as melhores. Então eu estudava de tudo, eu lia de tudo, a gente estava sempre lendo, assistindo algum filme, mas isso tudo só se acentuou quando eu fui morar nos Estados Unidos, assim, quando eu chego nos Estados Unidos com 16 para 17 anos, eu, por exemplo, apresento Angela Davis para a Marielle, tipo, em forma de livro. E aí, logo depois, assim, tipo, né, eu levo um livro para ela, eu comprei e tudo. Quando eu finalmente conheço Angela Davis após o assassinato da minha irmã, eu realmente... aquilo para mim foi como, assim, passou um filme na minha cabeça, né? De eu ter aprendido a falar de Angela, Martin, Malcolm, Patricia Hill Collins, Audre Lorde, né, Lélia Gonzalez, tudo isso eu fui aprendendo nos Estados Unidos, que as professoras citavam, tanto as brasileiras quanto as americanas, e eu pude ter esse contato com a minha irmã. Quando assassinaram a Marielle, que eu vim ter contato, né, por exemplo, fisicamente com Sueli Carneiro, mas eu já conhecia a Sueli antes por leituras, assim, então a gente foi moldada de diversas formas. Eu acho que uma forma era essa, das mulheres fortes da família. Acho que uma outra forma, sem sombra de dúvida, é também o fato de a gente ter nascido na favela da Maré. Então, tinha uma rede de apoio de mulheres negras. Eu me lembro das minhas babás, das minhas amigas, das minhas tias. As pessoas que tomavam conta da gente eram todas mulheres negras. Então, assim, eu fui muito moldada por isso. Tem esse nosso histórico, as mulheres que tomavam conta da Luiara, por exemplo, que a Luiara nasce com a Mari com 18 para 19 anos. Então, quem levava e trazia a Luiara para a escola, para a creche, era uma mulher negra, a tia Elisete, que até hoje a gente chama ela de tia. Então, assim, eu tenho essas referências muito vivas na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, assim, o que moldou muito a nossa luta era a nossa própria experiência. A Marielle falava que ela se espelhava no relacionamento do meu pai e da minha mãe. Né? Ela falava, não quero cometer os mesmos erros e tal. Então, eu cresci olhando os relacionamentos da Marielle, para não cometer os mesmos erros. Então, assim, a gente tinha muita troca, mas a gente sempre lutou desde muito nova, principalmente pelos favelados. Acho que isso era uma coisa. E acho que a outra coisa era mesmo para a gente ter espaços e não sermos silenciadas. E olha que ironia do destino, né? Isso desde sempre. E aí a minha vida me traz para cá. E eu lembro que ela falava, olha, Anne, ela me chamava de Anne, né?
para encurtar o ANL, ela falava, olha, eu não tive a oportunidade de aprender inglês, sabe? Eu não tive a oportunidade de viajar, mas você está tendo. Então, você vai, para quando você voltar, você poder me representar, você poder alcançar seus sonhos e tal. E não imaginava que eu ia estar à frente de uma instituição com o nome da Mari, e nem mesmo assim, tipo, quanto a língua inglesa hoje facilita diálogo com o financiador, diálogo para eu ir. Eu tenho um sonho grande, assim, tipo, eu ouvindo vocês falarem, assim, eu me reconheci em vocês. Eu acho que também eu posso dizer que hoje a minha referência pode ser Fernanda e Gladys, porque eu tenho um sonho dentro de mim de dar aula em universidades, a cachaça da sala de aula, né? Eu sou professora de ensino médio, então, assim, hoje eu estou construindo esse sonho, tipo, terminando meu mestrado, pensando num projeto de doutorado, e eu quero fazer ano que vem, eu quero dar entrada no meu doutorado ano que vem em algum lugar, e tem esse sonho de ser professora universitária que eu sempre carreguei comigo, e a Mari nutria esse sonho comigo, assim, então, independente do que eu estou fazendo hoje, com as imagens, com as referências, eu acho que eu levo isso para a minha vida, que era um sonho que ela também tinha. Era engraçado que a gente tinha esse sonho em comum. Eu acho que eu nunca falei isso em entrevistas, assim, porque eu acho que nunca perguntaram isso para mim, mas acho que é isso. Acho que as minhas referências são elas e eu sigo com elas dentro de mim, sem perder meus valores e as raízes para poder dar conta do futuro. Bom, a morte da Marielle transformou os conceitos de feminismo, sexualidade, gênero, raça, política e vida para milhões de pessoas. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Olhando de fora, a impressão que tenho é que talvez você tenha sido uma das pessoas mais afetadas por esse turbilhão de acontecimentos e emoções desde que sua irmã foi assassinada. Como nesses últimos 2 anos, a Aniele mudou, se transformou, cresceu? Nossa, Gladys, pergunta difícil essa, né? Eu acho que eu me transformei demais, assim, eu me transformei desde do modo de falar, vestir, até o modo de me comportar diante de algumas coisas, assim. Eu tive que aprender a lidar com a minha raiva. Eu tenho muita raiva ainda dentro de mim, assim. Então, ter conhecido Audre Lorde fez muita diferença na minha vida depois desses anos de raiva por terem tirado a minha irmã, porque assim, ela tinha muitos sonhos, ela era cheia de vida. Então, eu me transformei, eu cresci muito como mulher, como pessoa. Eu hoje tenho menos medo de falar as coisas que eu tenho vontade de falar, sabe? Eu tinha muito receio, muito medo de, ai, não, será que as pessoas vão falar? Será que as pessoas vão gostar? Não, hoje eu não ligo para isso, assim, se aquilo me faz mal, eu falo, se me faz bem, eu falo. Eu era muito mais insegura antes do assassinato da minha irmã, e eu acho que esse crime brutal me fez ficar assim, tipo, com mais sabedoria, porém com mais vontade de lutar. E aí eu realmente não vou medir esforços para isso, sabe? Tipo, eu falo o que eu tiver que falar, eu faço o que eu tiver que fazer. Eu acho que eu cresci muito nesse sentido. Eu cresci no sentido de olhar para trás e falar, cara, a minha mãe criou a gente assim, mataram a minha irmã, então essa criação não vai ser em vão. Então agora eu vou ter que ser mais leoa do que eu já era antes. Então, eu tenho me transformado na mulher que eu sempre quis ser. Eu tenho me transformado na mulher que vai atrás, luta pelos sonhos e fala e escreve e não guarda e que olha para as mulheres negras e fala, cara, vamos embora, vem comigo, sabe? Eu quero te ajudar, você me ajuda, vamos coletivamente. Então, eu sinto muito isso dentro de mim pulsando, assim. Acho que é isso. Daniele, é ótimo te ouvir, é uma verdadeira inspiração, e eu tenho plena certeza que você vai estar com a gente aí, de repente, no FRJ, numa das instituições públicas, né, de ensino. Já é uma grande honra ter você enquanto um par, né, racializado, mas não só isso, mas do conhecimento do ativismo. E é interessante você falar sobre essa questão do silenciamento, né, da mulher negra. Grada Quilombo fala muito sobre isso, sobre as memórias da plantation, da escravidão, né? Agora, uma pergunta bem direta. Quem era Marielle Franco? Quem é ela hoje em dia? E como ela é lembrada? Marielle Franco, ela era... Para mim é difícil falar no passado ainda, mas era uma mulher que lutou muito para criar sua filha, teve uma filha muito nova,
teve uma filha de um relacionamento abusivo, né? Ela sofreu muito no relacionamento, ela teve que dar a volta por cima, trabalhava em 3 lugares diferentes. E aí, a partir de um encontro com o meu professor, porque o Marcelo Freixo foi meu professor, e ela fez uma fala e ele se encantou com ela e traz ela para trabalhar com ele. É daí que começa. E da partir dali, a Marielle foi criando o próprio espaço dela. Então, eu costumo dizer que ela já era tudo isso, ela só não tinha essa visibilidade que, infelizmente, ela ganha após o assassinato, né, dela. Mas, para mim, ela era uma mulher firme, de muita luta, assim, tipo, que ela fincava o pé e falava, assim, era muito teimosa também, vou fazer do meu jeito e acabou. Mas era uma pessoa com um coração enorme, era uma pessoa que era muito parceira da filha, era muito parceira minha, era muito família. Todo domingo estava com a gente almoçando, fazendo churrasco, indo para a missa, para onde quer que ela tivesse que ir, ela estava com a gente, assim, tipo. E sempre de coração aberto, sabe? Tipo, sempre feliz, sempre olhando para a gente, pensando, cara, não, tô bem, mas também quero que vocês estejam melhores do que eu. Era assim, eu acho que ela vai ser lembrada muito, né? Infelizmente, como a vereadora assassinada, mas eu tenho feito um trabalho no Instituto que é de tentar manter esse legado dela vivo, para que as pessoas lembrem do valor da Marielle. A Marielle era muito plural. Então, é isso que eu tento que as pessoas entendam, sabe? Tipo, ela era plural, ela era muito plural. Então, a minha pluralidade dela era o quê? Lésbica, bissexual, mãe, negra, enfim, favelada, vereadora, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, coordenadora da Comissão de Mulheres. Então, acho que ela tem que ser lembrada assim. Eu não consigo reduzir a Mari a uma única coisa, assim. Eu não consigo. Para mim, é muito ruim isso. Então, eu acho que eu realmente sonho que as pessoas entendam e que tenha menos fake news em relação a Marielle, mas mais lembranças do que realmente ela representa para as mulheres negras e para a população negra no geral e para toda essa galera que hoje se inspira no legado da Mari. Aniele, você pode falar mais sobre o trabalho do Instituto Marielle Franco e também como os ouvintes dessa entrevista podem apoiá-lo? Sim, posso sim. O Instituto Marielle Franco, ele nasce, né, dessa tragédia do 14 de março de 2018, e aí, na verdade, a ideia foi minha, e eu queria fazer um pré-vestibular. Eu, como sempre, com a área da educação na cabeça, pensei em fazer um pré-vestibular. E aí, muitas mulheres negras que hoje já estão aí, né, no terceiro setor, como Lúcia Xavier e Jurema Werneck, vieram conversar comigo e falaram, Aniele, não dá para ser só um pré-vestibular, você tem que fazer algo mais, porque olha quantas demandas você tem tido. E de verdade, assim, então hoje, quando eu penso no Instituto, eu falo um pouco de cada coisa que a gente faz enquanto família. Por exemplo, combater fake news é defender a memória da Mari. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. Combater violência política também é explicar que assim que aconteceu com a Mari, não pode acontecer com outras mulheres negras que se colocam à disposição de serem eleitas, né, e se candidatarem. Então, o Instituto ele vem um pouco disso. Assim, hoje a gente tem aí sido apoiado por financiamento coletivo e algumas instituições filantrópicas. Então, a gente tem, sim, trabalhado em várias vertentes. A gente tem trabalhado para ajudar as pessoas que estão sendo mais afetadas na pandemia, a gente tem trabalhado para combater violência política, a gente tem trabalhado no campo da educação, a gente está pensando em criar uma escola de Marielle para ter uma formação política. A gente tem trabalhado no campo da memória, porque, infelizmente, a memória, né, da população negra tem aquela coisa da gente não ter aquele muito hábito da escrita. A gente tem tentado resgatar esse hábito da escrita, da memória, de escreva, de que você pode falar coisas maravilhosas. Então, também trabalhamos nesse lado, criando aí um centro de ancestralidade e memória. Então, o Instituto ele tem sido mais ou menos pautado desse jeito, assim, sabe? As pessoas que quiserem nos seguir, a gente está no Instagram como Instituto Marielle Franco. A gente tem um site que é institutomariellefranco.org, inclusive lá tem todas as dicas em inglês e português de como que a gente pode ser apoiado, né, assim, de doação. A gente não tem pedido, não está mantendo o financiamento coletivo aberto nesse momento, por conta da situação que o país se encontra. Mas quem tiver condições, é óbvio, a gente tem lá todo um passo a passo para que possa nos apoiar. Aniele, como andam as investigações sobre o mandante do assassinato de Marielle?
Você vê algum tipo de final, resolução nesse processo de justiça e burocracia no caso da sua irmã? Se sim, qual seria esse fim? Olha, Fê, eu sempre digo que esse caso da Marielle, as investigações assim são um pouco quanto, né, a gente entende que é difícil, peculiares, foi um crime ali muito bem arquitetado. A gente hoje tem 2 cidadãos que estão presos, né, por terem atirado nele no Anderson, mas se você me pergunta de verdade como está a investigação do mandante, eu falo, não sei, porque a gente não tem acesso. A gente tem tentado ter acesso a algumas coisas da investigação, mas a gente nunca teve êxito nisso. Então, eu sigo com muita esperança de que a gente possa, sim, ter um fim, e um fim para a gente saber de verdade quem foi. Não um cala-boca qualquer, mas a gente saber de verdade quem estava por trás de pagar esse crime, de financiar, de ter aquelas armas ali, ter aquele carro, né, tão bem arquitetado. E eu espero que a gente tenha, sim, um fim, uma resolução desse processo em breve. Eu acho que eu preciso acreditar, sabe? Acho que se eu perder a esperança de que esse crime vai ser solucionado um dia para mim e para minha família, acho que eu perco aí um pouco da vontade de levantar e trabalhar. Então, eu sigo esperando, mas as investigações estão em curso, eu só não tenho realmente muitas informações adentro dela. Agora, Aniele, no campo das políticas públicas, a gente observa que tem tido uma entrada muito maior em percentual de mulheres negras no campo da política. O que você acha que ainda se faz necessário para que haja um aumento gradativo de mulheres negras dentro das casas parlamentares? Quais são os recursos necessários para que mais mulheres de diferentes estratos estejam representadas nas casas parlamentares, a seu ver? Bom, Fê, eu acho que a primeira coisa que seria mais importante, ao meu ver, na minha humilde opinião, é segurança. Eu acho que tem muitas mulheres que hoje não entram porque não se sentem seguras, principalmente após o que aconteceu com a Marielle. Isso é um ponto. Eu acho que um segundo ponto, está tendo um avanço, passos lentos, mas estamos tendo. O segundo ponto é essa galera que é majoritariamente homens brancos, héteros, que estão na política hoje dominando, entenderem que as políticas públicas precisam ser pensadas através e a partir e conosco. Não dá para a gente manter uma política, um país, um Estado que não tenha mulher negra à frente pensando no futuro desse país, sabe? Para onde é que a gente vai? Como é que a gente conseguiu chegar até aqui? Mas para isso tem que ter investimento, tem que ter segurança, para isso tem que dar espaço. Eles gostam do protagonismo, mas nós também temos direito de ser protagonista da nossa história. Não dá para a gente não ser protagonista da história. Eu falo muito isso. Quando vira e mexe me chamam, você vai se candidatar? Eu vou fazer o meu mandato? Eu vou me candidatar para eu fazer o que eu quero? Porque para ficar seguindo ordem de partido, eu não quero. Para ficar sendo marionete na mão de partido, eu não quero. Ou de homem branco que vai me dizer o que fazer, eu também não quero. Então, eu quero entrar com o meu protagonismo, com as minhas políticas públicas que eu quero desenhar, com os meus projetos de lei. Então, eu acho que falta isso ainda. Acho que tem muita mulher foda, desculpa o palavrão. Acho que tem muita mulher boa na política, acho que tem muita mulher crescendo aí e fazendo e tendo passos maravilhosos, mas falta muita coisa. Falta os partidos cumprirem com seus fundos partidários, falta darem espaço para essas mulheres, falta parar de pegar mulher preta só para cumprir ali a meta, o mínimo de ter mulher. Então, assim, eu não me candidataria para isso. Eu me candidataria, sim, para eu assumir um espaço de liderança, para ganhar, para fazer o meu trabalho, não para ficar servindo disso. Então, acho que falta um pouco disso, porque, infelizmente, a gente tem ainda muito disso na política brasileira, e eu acho que é com passos bem lentos que a gente vai conseguir trocar, mas eu acredito que seja possível, em algum momento. Eu espero. Daniela, eu fico aqui com algumas indagações, e aí eu estou quase finalizando aí os questionamentos, mas cada vez que você fala, a gente vai tendo mais questões, né, a serem pontuadas, e isso é excelente, isso descortina vários horizontes, né? E existe uma pesquisa recente, a mídia, né, tem falado muito sobre o papel da mulher negra na decisão das eleições, né, como ela tem ali um poder decisório muito grande. O que você acha desse papel das mulheres negras, né, em relação à democracia? Isso seria um fardo, de repente, em cima delas? Qual é esse papel que está sendo delimitado em relação às mulheres negras, né? Com esse conjunto de estratégias pela democracia no Brasil? Eu acho que eu não vejo como um fardo, Fê, mas eu entendi você pontuar isso. Eu acho que, assim, a gente é maioria da população, sabe? A gente, infelizmente, é
a galera que está ali no topo de violência, no topo de assédio, no topo de desemprego, no topo de fome, no topo do genocídio, no topo de um monte de coisa ruim. E quando sai uma pesquisa como essa, eu até entendo que tem a boa intenção de trazer mais o povo negro para frente, falar assim, olha, a gente precisa de vocês e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa realidade de um país que mal dá educação para o povo preto, sabe? Infelizmente. Assim, quantas mulheres, porque existe, é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui conversando várias horas, né? Existe um abismo, assim, entre a mulher que, por exemplo, entre eu e você, com as mulheres, por exemplo, que estão ali na igreja evangélica dentro da favela, sabe? Porque as mulheres podem não entender o que a gente está falando, a gente também pode não entender, então tem que vivenciar. A gente não pode sair falando, porque as mulheres negras têm que decidir. Ei, calma aí. Nós somos diversas, mas a gente não é dispersa. Então, a gente tem muita coisa para aprender com elas e elas vice-versa. Então, eu acho que quando sai uma pesquisa dessa, Fê, é mais para que as pessoas que têm mais acesso a essa pesquisa possam se abrir os horizontes e falar assim, não, vamos trabalhar mais aqui. Porque quando eu chego, eu já dei palestras em lugares assim, tipo, bem atípicos. Então, já fui na igreja evangélica e quando eu parei para ouvir as mulheres negras lá, eram outras demandas. Eram demandas diferentes de quando eu paro aqui na Praça São Salvador, que tá toda a esquerda bonitinha, sentada, mas tem umas minas pretas que, pô, são formadas como a gente, sabe? Não estão passando necessidade nenhuma. É diferente. E aí a igreja evangélica chega nessas mulheres, onde a esquerda não chega às vezes. Então, tem um abismo. Eu acho que não dá para atacar a responsabilidade toda, mas também dá para atacar em certa parte, porque acontece mais ou menos o que aconteceu com o Biden, né? As mulheres negras foram decisivas ali. O movimento negro foi decisivo ali. Então, não dá para querer copiar os Estados Unidos em tudo, mas sem antes garantir e certificar que a gente tem artifício para isso. Então, as mulheres negras podem decidir, sim, mas elas precisam ter acesso, a gente precisa ouvir as demandas delas, a gente se reconhece na dor, mas a gente se reconhece em um monte de outras coisas também. Então, não é porque eu sou negra como você que às vezes a gente está ali no mesmo... Não, tem diferenças. Então, a gente tem que também entender e saber qual o melhor caminho para isso. Não sei se eu consegui responder muito bem sua pergunta, mas eu tentei fazer assim, um zigue-zague. Perfeitamente, até entra no atravessamento da interseccionalidade, né, de uma série de identidades que vão se cruzando, né? E, Aniele, eu fiquei pensando aqui, como é que a gente pode pensar numa comunidade, como a comunidade internacional, ela pode dar um suporte ao movimento progressista no Brasil, principalmente no contexto das eleições de 2022. Então, como é que essa comunidade internacional, ela pode auxiliar nesse projeto de democracia que nós estamos tecendo para 2022? Eu acho que teria algumas coisas, Fê. Eu acho que eu iria um pouco pelo lado de, por exemplo, a gente tentar combater fake news, né? Porque a gente está aí com um presidente eleito com fake news. Então, sei lá, já que a galera gosta tanto, né, de se basear e olhar para outros países e tal, a gente tentar fazer alguma educação que fale sobre isso, que combata fake news. Acho que isso é uma coisa. Acho que outra coisa é onde a gente conseguir investir em educação e informação para as pessoas, acho que isso é primordial, sabe? As pessoas precisam ter acesso a isso. Acho que isso é outra coisa. Acho que a terceira coisa é, a gente está vivendo um momento no país que a galera olha e fala assim, odeio política, não quero saber de política. Então, essa conscientização também política, que tudo é política, você pagar uma luz caríssima, você ter internet, tudo é política, não adianta. Mas são passos lentos, porque, infelizmente, a gente tem um projeto de governo que está em curso, que é o projeto da exclusão. É o projeto do genocídio, é o projeto do tipo, vocês não têm que estar aqui, porque é só homens brancos, héteros, ricos que têm que estar. Então, é difícil, mas eu acho que eu iria por esses 3 caminhos, assim, tipo, bem simbolicamente. Daniele, para encerrar, recentemente a Marielle foi homenageada com o nome de uma praça em Paris. O que foi mais um episódio de solidariedade internacional, dentre tantos, com o acontecimento, com o assassinato. Você tem recebido apoio de uma rede de solidariedade internacional. Como tem sido? Como organizações como a nossa, a Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, podem fortalecer os esforços de resistência e construção dos ativistas brasileiros? Qual o papel das relações transnacionais nessa luta? Nossa, é incrível, assim, eu acho que tem... Primeiro, agradecer, né? Assim, a gente tem recebido muito apoio, assim, muito carinho, eu acho que
É impressionante o tanto de gente que se identifica com a Mari, que, né, sempre vem falar com a gente, sempre está ali à disposição. Eu acho que tem algumas coisas muito importantes, assim. Eu acho que, primeiro, a gente, tanto a nossa construção de brasileiro, né, aí, tanto quanto a construção de vocês aqui também, tem que ser coletiva, sabe? Eu acho que é muito importante a gente estar sempre de mãos dadas nesse caminho, porque infelizmente, o Brasil ainda é aquele país que, saiu no jornal aqui, ok, mas saiu lá fora, nossa, tem um outro peso, né? Então, eu me lembro sempre que a gente viajava para falar da Mário, se encontrava com alguém, por exemplo, né? A gente foi para os Estados Unidos e fez uma fala na Universidade da Califórnia, né? Lá em São Francisco, com a esposa da Angela Davis. Saiu no jornal e as pessoas procuraram, depois falando, nossa, que incrível e tal. Acho que é isso, acho que assim, acho que essa é uma forma de apoiar, sabe? Eu acho que essa é uma forma da gente manter essas relações transnacionais, como você falou, presente na nossa luta. Eu tenho um outro sonho, Fernanda, eu sou muito sonhadora, né? Que é a gente conseguir fazer um grupo de estudos, assim, desenvolver a partir do Instituto Marielle Franco. E eu estou escrevendo esse projeto, já tem algumas pessoas que pensam em apoiar. Eu estou falando muita coisa pela primeira vez hoje também, porque isso também estava guardado assim, as 7 chaves. Mas a gente tem essa noção, assim, porque assim como eu fui fortalecida ficando 12 anos nos Estados Unidos estudando, eu acho que eu tenho que fazer isso para outras mulheres negras, sabe? E eu acho que a gente pode fazer a partir do Instituto Marielle Franco. Então, para mim, a gente está num momento de democracia no Brasil muito fragilizada, com uma democracia que a gente está aí sendo atacada constantemente, diariamente. Então, quanto mais visibilidade a gente possa ter, quanto mais esforço, quanto mais resistência a gente possa ter, junto com outras pessoas e outros parceiros, para fortalecermos essas relações transnacionais, para mim, vai ser fundamental e primordial. Daniele, muito obrigada pela sua disponibilidade em bater um papo aqui com a gente. Muito obrigada a todos vocês, a todos e todas e todos por nos assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do YouTube para você ficar sabendo do que vem por aí. E olha, tem muitos convidados conhecidos que vão nos ajudar a entender o cenário político e como isso influencia na democracia do Brasil. Aqui no nosso YouTube vocês podem ver nossos diálogos com outros convidados. Todos os bate-papos muito relevantes nesse período de resistência. Curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos e deixem um comentário aí pra gente. Não percam os nossos vídeos, ok? Teremos outros grandes nomes por aqui no Diálogos pela Democracia. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Muito obrigada, Aniele. Imagina. Obrigada a vocês, gente.